E aí, pessoal, tudo bem? Professor Washington novamente com vocês para falar de conjuntos, tá? Bom, o que seria conjuntos? Nada mais é do que uma reunião de elementos, e estes elementos eles podem ser números, objetos, figuras, pessoas e muitos outros tipos de elementos. Coloquei aqui alguns exemplos que eu tenho aqui, ó. Um conjunto dos números naturais representado pela letra N, e o conjunto dos números naturais sabemos que são todos os números positivos. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O conjunto das vogais, A, E, I, O, U, aqui representado pela letra V. Conjunto das letras do alfabeto, representado aqui por A, B, C, D, E, até a letra Z. O conjunto dos dias da semana, representado pela letra D. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E assim tem vários outros tipos de conjuntos, tá? Agora, o que é bem importante eu saber é que para representar um conjunto, eu só posso representar por letras maiúsculas do alfabeto e sempre separado por chaves. E uma outra forma de representar um conjunto seria através desta curva fechada, que eu chamo de diagrama de Venn. E quem fica dentro do meu conjunto sempre são os meus elementos, tudo bem? Bom, a partir de agora, iremos aprender algumas coisas bem importantes. Vamos ver o primeiro. Eu tenho aqui conjuntos unitário, vazio, finito e infinito. O conjunto unitário, o nome já diz, né? Eu só tenho um elemento dentro do meu conjunto. Conjunto vazio, eu tenho essa simbologia, duas formas de representar o conjunto vazio. Conjunto finito, vamos imaginar que um número compreendido entre 1 e 10. Então, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que ele tem início e tem fim. Então, é um conjunto finito. Conjunto infinito, eu posso representar aqui através dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim, ao infinito positivo. Então, ele tem início, porém, ele não tem fim. Tudo bem? Bom, relação de pertinência. O que seria isso? É quando usamos o símbolo pertence ou não pertence, tá? Coloquei aqui como exemplo dois conjuntos. Eu tenho aqui ó, o conjunto A e o conjunto B. Eu posso olhar aqui para o conjunto A, eu tenho aqui os elementos 1, 3, 5, 7, 9, e no conjunto B, 11, 13 e 17. Veja que o 1 ele pertence ao conjunto A, então eu represento desta forma aqui, ó. É o meu conjunto A. O 3, ele também pertence ao conjunto A. Agora, se eu continuar olhando aqui para o conjunto A, veja que o 5 ele pertence ao conjunto A, mas ele não pertence ao conjunto B. Então, eu posso dizer, ó, 5 não pertence ao conjunto B. Eu posso olhar aqui para o conjunto B e eu tenho 11. E posso dizer que o 11 ele pertence ao conjunto B. Mas 11, ele não pertence ao conjunto A, então eu represento desta forma. Então, eu uso pertence e não pertence para verificar se um determinado elemento ele pertence ou não pertence a determinado conjunto. Agora, quando eu uso relação de inclusão, essa relação de inclusão ela só existe entre conjuntos, tá? É diferente da relação de pertinência como a gente viu no slide anterior. Eu tenho esses quatro símbolos aqui, ó. Este primeiro símbolo significa está contido. O segundo símbolo de não está contido. O terceiro de contém e o quarto de não contém. Quando que a gente vai usar isso? Vamos observar o seguinte, aqui, ó. Eu tenho aqui meu diagrama de Venn. Eu tenho aqui o conjunto A, eu tenho os elementos 1, 2 e 3. Eu até coloquei aqui, ó, separado por chaves. E no conjunto B, eu tenho os elementos 1, 2 e 3 e o 4 e 5, além dos elementos do conjunto A, eu também tenho 4 e 5. Eu vou usar esse primeiro símbolo aqui, ó, de está contido. Vamos olhar aqui para o A. Ó. Eu tenho que o conjunto A ele está contido dentro do conjunto B. Então, eu represento assim. Ó. O conjunto A ele está contido dentro do conjunto B. Porém, o conjunto B ele não está contido, usando o meu segundo símbolo, dentro do conjunto A. Tá? Porque A está contido dentro do conjunto B, porém B não está dentro do conjunto A. Agora, quando eu uso contém e não contém, vamos observar. Eu tenho que B contém o conjunto A. Tá? Aqui, ó. O conjunto B, esse maior aqui,
ele contém todo o conjunto A, né? Todos os elementos do conjunto A. Porém, o conjunto A, ele não contém B. Eu tenho que B contém o conjunto A, porém o conjunto A não contém B. Tudo bem? Seguindo. Agora vamos ver união, interseção e diferença. União representada aqui pela letra U. Corresponde à junção do elemento dos conjuntos dados. Então, eu tenho uma notação que a união B é a união desses dois conjuntos. Eu tenho aqui um elemento, desde que esse elemento pertence a A ou este elemento ele pertence a B. Tá? Então, eu tenho aqui no conjunto A 0, 3, 6 e 7. E tenho o conjunto B 3, 4, 5 e 6. Quando eu quero escrever a união desses dois conjuntos, eu tenho que entender que todos os elementos dos dois conjuntos, eles ficarão juntos, ó, a união destes dois conjuntos. Então, a união deles, eu vou juntar todos os elementos que estão em A e os elementos que estão em B. Então, vai ficar assim, ó, 0, 3, 4, 5, 6 e 7. É só eu pensar, na união de um conjunto entra todos os elementos que estão dentro deste conjunto, tá? Agora, vamos ver interseção. Interseção é como se fosse esse U aqui, ao contrário, tá? São os elementos que se repetem nos conjuntos dados. O que significa isso? Eu tenho que a interseção B é um determinado elemento que pertence a A e também pertence ao conjunto B. Então, eu tenho aqui o conjunto A. Conjunto A eu tenho 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, 2, 3, 5 e 7. Veja que os elementos, ele pertence tanto ao conjunto A e também pertence ao conjunto B. Então, a interseção ela está aqui no meio, ó, tá? Essa aqui vai ser a interseção, que esses elementos, ele pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Então, os elementos 2 e 3, ele pertence aqui, ó, ao conjunto A e também pertence ao conjunto B. Então, a interseção ela fica aqui no meio, como eu já destaquei, que é o 2 e o 3. Tá? A interseção B, então, vai ser esse 2 e 3. Tudo bem? Agora, o que seria a diferença? Eu tenho aqui, ó, a diferença entre A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertence a A e não pertence a B. Então, eu tenho essa notação, A menos B, x tal que x pertence a A e x não pertence a B. Como vai ficar? Veja aqui no conjunto A. No conjunto A eu tenho 1, 2, 3 e 4. No conjunto B, 2, 3, 5 e 7. Então, essa interseção, né, que eu tenho aqui, ó, essa interseção que pertence aos dois conjuntos, ele não entra. Então, quando eu faço a diferença A menos o B, né, então eu tenho que A menos os elementos que estão em B. Apesar de 2 e 3 também pertencerem a A, ele pertence também a B. Então, eu só vou considerar esses dois elementos aqui, 1 e 4. E se fosse B menos o A? Se fosse B menos o A, essa interseção também sairia, tá? B menos o A. Então, seria B menos o A, ficaria somente esse aqui, ó, 5 e 7. Aí eu iria representar desta forma. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, pode deixar seu comentário aqui, que o professor responde. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima aula. Abraço para vocês.